Glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém? Hoje, durante o decorrente do culto, nós ouvimos muitas palavras, de incentivo da nossa caminhada. Ouvimos muitas palavras dizendo que a qual aquele que está na presença do Senhor, aleluia, não tem tido falta de nada. Porque o Senhor sempre estará conosco. Enquanto nós estivermos ali, obedecendo, seguindo e o ouvindo, tudo tem para que aconteça coisas boas na nossa vida. E a gente viu aqui que quando nós se afastamos do Senhor, há consequências, e essas consequências muitas vezes são terríveis nas nossas vidas. Mas a palavra de hoje é para te dar ânimo. A palavra que você ouviu falando no decorrer do culto é palavra de ânimo para você. Aleluia! Porque as adversidades que vêm nas nossas vidas, que muitas vezes nós não esperamos, irmãos, não é para eliminar a nós, não é para nos destruir, mas é para que você ou eu cresçamos na presença do Senhor. Glória a Deus! E a palavra de hoje, nessa noite, vai falar sobre isso, vai falar sobre uma tempestade. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei se você encontra-se no meio de um tormento. Eu não sei, aleluia, se você se encontra no meio de uma dificuldade sem solução. Eu não sei como está a tua vida, mas uma coisa eu sei, aleluia. Esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso, aleluia, para fazer na sua vida muito mais além daquilo que você espera nele. Glória a Deus. Muito mais além. Então vamos ler aqui a palavra de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Levantou-se um grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
e sentiram um grande temor, e disseram uns aos outros. Vamos todos juntos ler essa último pedacinho aí? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele está dando glória, aleluia, porque aquele que tudo lhe obedece, aleluia, está aqui, está no nosso meio. Ele está na sua vida, ele está produzindo algo na sua vida que espanta a muitos. E muitos olham para você e falam: quem é esse? Não foi assim que eu o conheci. Porque Deus, através de Jesus, tem poder para mudar a minha vida e a sua vida. Glória a Deus, aleluia! Aquilo que parecia que não tinha conserto, que não tinha alegria, que não tinha felicidade, que não tinha saúde, o Senhor Jesus, com uma palavra, pode falar: sai! E todo esse mal tem que sair. Glória a Então Deus! aqui está um povo, aleluia, que confia e crê na palavra que Deus tem para cada um de nós. Aleluia! Nós conhecemos a situação dali. Jesus vira para cada um de deles e fala, está lá no versículo 35, vamos e passamos para o outro lado do lago. Aquele lago ali, o Mar da Galileia, como muito era conhecido, na verdade ele é um lago de água doce. Ele media 12 metros de comprimento por 21, 12 metros de largura com 21 de comprimento, e a sua profundidade chegava a quase 40 metros. Então era, por causa da sua grandeza, ele era considerado como um mar. Mas ele vinha fluindo de um rio que descia lá dos Montes Hermon e seguia até o Mar Morto. Então nesse mar, Jesus muitas vezes saía de um canto e passava para o outro. Em vez de rodear a terra, ele pegava um barquinho e ia em linha reta e chegava ao seu destino. E mais um dia aconteceu o que Jesus, aleluia, tinha colocado no coração dele, tinha ensinar aos seus discípulos. Irmão, toda a passagem de Deus que a Bíblia fala sobre Jesus, em todas elas não tem um texto sequer que não seja Jesus ensinando, Jesus provando, Jesus vendo a fé dos seus discípulos. Glória a Deus! Eu quero te dizer aqui nessa noite, não é porque você está na direção de Deus, que você está seguindo a palavra de Deus, que você está obediente na palavra de Deus, não quer dizer que não vai vir tempestades na sua vida. Verdade, aleluia! Elas virão, com certeza. Mas elas virão não para que você saia um derrotado, mas assim como Deus, aleluia, sempre fez com todos os filhos que Ele ama, Ele nos prova como está a nossa fé diante de uma nova caminhada. Porque uma vida com Jesus é uma vida nova, como foi falado aqui, é uma mudança de pensamento, é uma transformação de um coração. Muitas vezes um coração mau, ruim, se torna um coração tão bom, Glória a Deus! um coração Aleluia! tão amável, que o ser humano não pode compreender essa
Somente aqueles que têm a revelação e a transformação do Espírito Santo na sua vida pode entender o que é essa mudança na sua vida. Porque é uma mudança generosa, irmão. Aleluia. É uma mudança que muitas vezes nós não merecemos. Mas Deus está sempre oferecendo a cada um daqueles que o quiserem. Aleluia. Glória a Deus. Um dia eu levantei a mão, um dia não, já faz bastantes anos, assim como a igreja, como o pastor falou, da festa 24, 25, é aniversário da igreja, vai fazer 33 anos que a Monte Sião existe. Irmão, presbítero, quanto tempo é? 33 anos que eu também estou fazendo de ser cristão, porque eu nasci nessa igreja. Eu aceitei Jesus nessa igreja, eu comecei a caminhar nessa igreja, eu vi essa igreja lá no seu início. Tá? E alguns irmãos que estão aqui também viram essa igreja crescer. Então, Deus vai trabalhando na sua e na minha vida nesse processo. No início, aleluia, e vai até o final. Até aquele grande dia, quando Ele vir te pegar pela mão e te falar: vem, meu servo, possuir por herança tudo aquilo que está preparado para você. Então, meu irmão, obediência não quer dizer livre de turbulência. Glória a Deus. Não. Porque a turbulência muitas vezes vem dos nossos confrontos lá fora. A turbulência vem com situações que Deus permite para que nós possamos crescer. E essa palavra não é diferente. Glória a Deus. Jesus queria um crescimento para os seus discípulos. E diz a palavra que quando eles entraram ali, veio uma tempestade de vento. Não era uma tempestade de água, porque quando vem a tempestade de água, você observa, você vê, você pode se prevenir. Mas quando surgia lá as tempestades de vento, ela vinha repentina, não tinha sinais que apareciam para que eles pudessem se precaver dessa tempestade. Glória a Deus. E assim também, irmão, na minha e na sua vida, muitas vezes vem tempestade repentina, quando não pensamos mais que elas poderiam nos chegar, mas elas continuam se achegando. Quem aqui já não foi surpreendido por algo que até o teu emocional deu um abalo? Aquilo que você não esperava. Quantas pessoas você conhece que de repente foi no médico e recebeu um diagnóstico? Você está com câncer. E aquele abalo daquela palavra, né? Aleluia. Vem no seu coração, vem na sua vida. Quando de repente você conhece um casal que se dava maravilhosamente bem e de repente vem aquela notícia: você sabia que fulano e ciclano se separaram? Notícias que muitas vezes nos pega desprevenido. Pode acontecer? Pode. Ela vem para te destruir? Não. Ela vem para te mostrar que existe um Deus, que Ele é poderoso, que Ele é maior do que tudo isso que possa vir sobre as nossas vidas, e que Ele existe e que Ele é verdadeiro. Glória a Deus. Irmão, se nós não tivermos experiência com esse Deus, como nós vamos conhecê-lo e saber que verdadeiramente Ele existe? Aleluia. Se você não passar por uma experiência
por mais que você ouça falar, é diferente quando você passa por essa turbulência e lá no final você vê a vitória na sua vida. Eu creio. Glória a Deus. Irmão, eu tive turbulência na minha vida. Como muitos irmãos aqui sabem, eu tive bronquite asmática. Muitos sabem o que é isso. É terrível, irmão. Mudança de tempo, qualquer coisa, eu caía arriado. Caía arriado e tinha que trabalhar no dia seguinte. Não dormia a noite toda com falta de ar. Muitas vezes, sem a consciência, por causa da cegueira espiritual que eu tinha, eu pensava em colocar faca no nariz para aumentar o buraco do nariz, para poder respirar melhor, porque a falta de ar era terrível. E vinha pensamentos, e você olhava, minha esposa dormindo, as filhas dormindo, todo mundo dormindo, e você querendo dormir, e você não conseguia. Era terrível, irmão. Passei por tudo isso, não encontrei solução, corri ali, corri lá, falavam ali tem, corri, e nada adiantou. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, isso é experiência própria. Sei que muitos irmãos aqui também tiveram essa experiência comigo. Mas quando eu aceitei Jesus, quando eu recebi Jesus verdadeiramente no meu coração, irmão, bronquite asmática, nunca mais tive essa tempestade na minha vida. Glória a Deus. Que era uma turbulência poderosa, irmão, que me desnorteava totalmente, porque eu não conseguia dormir a noite toda, e de manhã cedo, eu tinha que sair 4 horas da manhã para ir trabalhar. E como que eu ia trabalhar, ficar ali na disposição, se não tinha conseguido dormir, passando mal? Então Deus me mostrou que Ele tinha poder sobre a minha vida, que Ele podia mudar o meu destino, Glória a Deus. que Ele, aleluia, era aquele que verdadeiramente, aonde ninguém poderia me ajudar, Ele é aquele que tinha todo o poder para me ajudar. Glória a Deus. E é esse Deus, irmão, que está a Bíblia que fala aqui nessa passagem. Ninguém poderia lhe salvar aqueles homens, mas diz que durante aquela tempestade, os discípulos viram Jesus dormindo. Certamente eles pensaram: mestre, manda a gente ir para o outro lado, e agora a gente está nessa turbulência e ele está aí dormindo tranquilo. Eu quero te dizer uma coisa: o silêncio de Deus, falta da presença de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes Deus permanece e fica em silêncio, mas isso não quer dizer que Ele está trabalhando, que Ele está cuidando do teu processo. Porque quando Jesus fica em silêncio, quando tudo parece uma tempestade que quer nos matar, e parece que Deus não está movendo uma palha para nos ajudar, Aleluia. muitas vezes bate o medo, assim como bateu nos discípulos, assim bate o desespero. E ali Jesus acorda, e aqueles discípulos falando: mestre, mestre, tu quer que nós perecemos? E o que Jesus vira e fala para ele? Oh, glória a Deus.
Jesus vira para ele e fala assim: oh, aleluia. Vira e fala assim para ele: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E diz que o mar e que o vento rapidamente se aquietou. Por que a Bíblia fala que rapidamente o vento se aquietou? Porque o motivo do mar estar bravio era o vento. Jesus estava mostrando ali que ele tinha autoridade sobre a natureza. Aqueles homens já tinham passado por Jesus na experiência de cura, já tinham passado várias experiências com Jesus, mas ainda não tinham passado a experiência da demonstração da autoridade de Jesus. Aleluia! Na nossa caminhada nós vamos passando várias experiências e com isso nós vamos crescendo. Vai haver um momento em que vai vir a experiência a qual nós vamos conhecer verdadeiramente a autoridade do Senhor na nossa vida, a autoridade que o Senhor tem da sua palavra. Aleluia! E aquilo que Ele fala se cumpre. Então não fica ansioso, irmão, porque isso é ansiedade, isso cabe a cada um de nós, porque o ser humano às vezes ele é ansioso. Não fica ansioso, porque o Senhor, aquele que tem toda a autoridade, Ele está providenciando todas as coisas. Aleluia! Se você estiver no caminho, se você estiver obedecendo, se você está conforme a tua palavra, irmão, descansa. Glória a Porque, Deus! aleluia, a tua vitória vai chegar no momento em que Jesus se levantar e responder sobre você. Aleluia. Ainda diz aqui mais um pouquinho, e diz assim, ó: e o vento aquietou e houve grande bonança. Aleluia! Essa diversidade que você está passando não é para sempre. Essa enfermidade que talvez possa ter aparecido Glória a na Deus, sua aleluia! vida, ela não é para sempre. Oh, glória! A tristeza que pode assolar no coração, aleluia, por causa de um motivo repentino, ela não é para sempre. Eu creio, meu Pai. Porque o Senhor Jesus, Ele está sempre nos segurando pelas nossas mãos. Aleluia! O Jesus está sempre apto para nos ajudar nas nossas dependências. Glória a Deus! Isso não quer dizer que Ele é nosso empregado, não. É verdade. E nem que Ele é o aladim da lâmpada que você vai esfregar e vai receber a tua resposta na hora, não. É desse jeito. Mas é porque Ele é um Deus, que Ele tem autoridade e Ele zela pelos seus filhos. Eu creio. Ele te amou, mesmo naquele momento em que você não queria nada com Ele. O amor Aleluia! dele foi tão grande que hoje você está aqui para ouvir essa palavra. Aleluia! E para finalizar, diz aqui assim a palavra do Senhor: Glória a Deus! por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha o que o Senhor Jesus faz, repreendendo os seus discípulos. Vem cá, vocês estão há tanto tempo comigo, vocês já viram tudo que eu posso fazer, e vocês não moveram a fé de vocês? Meu Deus!
O próprio Jesus lá, quando ressuscitou, ele falou: eis que vos dou autoridade. Aleluia! Para impor a mão sobre os enfermos e eles ficarem curados. Glória a Te Deus! dou autoridade para pisar na serpente. Te dou autoridade, se beberes alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Aleluia! Te dou autoridade para expulsar demônios. Oh, glória a Deus! Então essas autoridades que o Senhor tem, Ele deu a cada um de nós, para que nós possamos nos revestir dessa autoridade, aleluia, e exercer a nossa fé, que Ele espera que cada um de nós cheguemos. Aleluia! Estamos no crescimento dessa fé. E o Senhor está falando assim: conheça o Senhor que tem toda a autoridade. Por isso que os discípulos responderam, aqui para finalizar, diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Quem é esse que o mar e o vento lhe obedecem? Glória a Deus! Aleluia! Como foi gravado aqui, é o Rei da Glória. Aleluia! É o Senhor dos exércitos. É aquele que te ama, deu a vida por você, está zelando por você nessa caminhada, e quer que naquele grande dia Ele te tome pela tua mão e te diga: servo fiel e valente. Aleluia! Então, irmão, não abandone esse barco. Aleluia! O barco muitas vezes vai balançar. O barco muitas vezes vai sacudir. Mas aquele que está no barco é maior do que tudo isso que pode vir. Glória a Deus! E na hora, e no momento em que Ele quiser, no momento dele, aleluia, Ele vai dar o brado dele, aleluia, e esse vento vai se acalmar. Acalma nele, espera nele, confia, aleluia, porque essa vitória você há de alcançar e ver a misericórdia e a autoridade do Senhor na sua vida. Amém? Que a palavra possa falar mais e mais na sua vida. Aleluia!